Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 101º dia, queridos 101 dias de propósito. Parabéns para você, tá? Que tá seguindo, que tá fazendo o seu cronograma. Mas minha irmã, eu comecei agora, ótimo. O mais importante é que você dê o primeiro passo para a mudança acontecer na sua vida, né? Sabe que antes de começar aqui esse nosso devocional maravilhoso, esse nosso devocional poderoso, antes de mais nada, né, eu quero dar uma boa notícia para você que está lá em Provérbios capítulo, olha só, deixei até marcado aqui que eu quero te dar uma boa notícia, não sei se você está preparado, você gosta de receber boas notícias? Então, pega aí sua Bíblia. Provérbios capítulo 23, lá no versículo 18, diz o seguinte, preste bem atenção. A palavra nos diz que Ele nos dará um futuro alegre e cheio de paz. Nunca você ficará decepcionado confiando no Senhor. Então, olha só, para você que tá chegando, olha, Camila, meu amigo Carlão já tá aqui também pelo Exalando Vida. Estamos agora pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você entendeu o que eu acabei de ler? Haverá um bom futuro. O Senhor está garantindo para mim e para você que haverá um bom futuro. E todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que estão confiando nele, jamais ficarão decepcionados. Mas esse futuro não é qualquer futuro. Não é qualquer coisa que nos aguarda. Ele diz que é um futuro alegre e cheio de paz. Então, olha só. O segredo está em você confiar no Senhor, tá bom? Então, eu não poderia prosseguir aqui antes de fazer essa oração pela sua vida, não deixando você entender essa palavra. Você precisa entender que haverá um bom futuro para você. Tem coisas boas te esperando e a palavra do Senhor nos diz que aqueles que confiam nele não ficarão decepcionados. Haverá um bom futuro e um futuro alegre e cheio de paz. É esse o futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então olha só, recapitulando aqui, nós estamos no 101º dia de propósito, né? 101 dias de propósito, avançando aí na leitura total da Bíblia, né? Nós estamos hoje em 1 Reis, vamos avançar aí capítulos 3, 4 e 5. Vou fazer um resumão para você de tudo o que está acontecendo aqui, mas antes de fazer esse resumo, eu preciso ministrar essa oração na sua vida, nós nos unirmos aí agora em fé, fazer uma oração, né? Tantas coisas acontecendo, né, queridos? E nós sabemos que há poder na oração. A oração, o invisível, a oração, o sobrenatural, movendo, regendo aqui esse natural, tá bom? É isso que a oração causa. A oração, ela traz realmente a existência aqui para essa terra natural, o que os nossos olhos não estão vendo. É tudo pelo poder da oração. Amém? Então vamos orar? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Senhor, nós somos tão gratos, porque até aqui a tua forte mão tem nos sustentado. Pai, muito obrigada. Obrigada porque estamos vivos. Obrigada por tantos livramentos, Senhor. Obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigada por toda a provisão que tem chegado até nós. A tua palavra, Pai, nos garante que tu és o nosso bom pastor e que de nada nós teremos falta, Senhor. Eu quero ministrar agora sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Seja qual for, Pai, a necessidade do teu filho e da tua filha agora, que eles possam ser supridos e assistidos pelo Senhor, porque tu és o nosso socorro bem presente, Pai. Tu és um Deus que chega sempre na hora certa, há um tempo certo para todas as coisas. O Senhor nunca se atrasa, o Senhor nunca se atrasa. Senhor, eu ministro a tua provisão sobre a vida de cada um agora, porque tu és um bom pastor, tu és um bom pai, e como bom pai, o Senhor sabe dar coisas boas a nós, que somos teus filhos, Senhor. Pai, eu oro nesse momento e nós nos unimos em fé, Pai, porque a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber, Pai. Eu ministro, Pai querido, toda provisão. Eu ministro, Pai, discernimento, sabedoria. Hoje, Pai querido, a tua palavra vai nos falar muito sobre sabedoria. E essa sabedoria, Pai, que o Senhor deu a Salomão, Pai. Nós também oramos para que venha sobre as nossas vidas uma sabedoria, Pai, sobrenatural. Uma sabedoria, Pai, que nos ajude a fazer as escolhas certas, Pai. Sabedoria para falar na hora certa. Sabedoria para também calar no momento certo. Pai, nós precisamos ser guiados pelo teu Santo Espírito. Então nós clamamos a ti para que a tua sabedoria esteja sobre nós, esteja conosco, Pai, em tudo quanto nós formos fazer. Muito obrigada por tudo, nós somos muito gratos a ti. Obrigada pelo teu cuidado e proteção. Obrigada por ser o nosso guarda fiel, que não dorme, que não cochila e que não se cansa. Está sempre alerta a nos proteger e nos guardar.
Muito obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você recebe aí e fala, amém, eu recebo isso pra minha vida. Recebe aí porque é pra você, tá bom? É pra você. Recebe, é tudo pela fé, meu irmão. É tudo pela fé. O poder de dar vida e o poder de matar tá aqui, ó, na minha e na sua boca. Então, olha, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus, receba o melhor de Deus aí pra tua vida, tá bom? Receba renovo, receba força, viu? No lugar do medo, todo o medo saindo, toda ansiedade, preocupação saindo e a tua fé sendo aumentada, porque a fé ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Amém? Então vamos falar da palavra de Deus. Hoje eu tenho que falar para vocês sobre alguém que é muito top, maravilhoso, que é Salomão. Nós estamos então no livro de 1 Reis. Ontem, de acordo com o nosso devocional, o nosso grande rei Davi morreu, né? Então, quem foi seu sucessor? Foi Salomão. Então, hoje você vai ouvir muita coisa boa, bem resumida, bem rapidinho aqui, que o rei Salomão já está fazendo, tá bom? Então, eu quero encorajar você. Se você não pegou sua Bíblia, pegue. Se você não puder pegar agora, depois faça a leitura. Nós vamos, então, fazer o resumão do capítulo 3, 4 e 5. Vou te contar, então, o que está acontecendo aqui no dia de hoje, desse nosso resumão aqui do cronograma de leitura total da Bíblia. Olha só. No capítulo 3, já começa dizendo para nós que Salomão, ele fez um trato com o faraó para poder se casar com a sua filha. Ok, então esse já foi o primeiro trato, só que o palácio de Salomão não estava pronto, o templo ali do Senhor também não estava pronto, os muros de Jerusalém não estavam prontos, mas mesmo assim ele se casou, trouxe a mulher. A palavra vai dizer isso, né, queridos? E ali, sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor vai nos dizer que Salomão amava tanto o Senhor, amava tanto que ele seguia todas as instruções que o seu pai Davi havia dado para ele. A palavra vai nos dizer isso, né? E ali, queridos, o rei Salomão, ele foi para um monte muito famoso da época aqui, chamado Monte de Gibeão. Ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor, porque como o templo ainda não estava pronto, eles ofereciam sacrifícios nos montes, tá bom? Só para que você entenda aqui a causa. Tudo bem, então Salomão estava lá oferecendo esses sacrifícios ao Senhor e a palavra vai nos dizer, queridos, que nesse dia ele ofereceu uma oferta de mil ofertas queimadas para o Senhor, ofertas de sacrifício ao Senhor, né? Nessa ocasião aqui. E nessa mesma noite, o Senhor apareceu a ele em sonho e disse o seguinte, olha o que ele disse para Salomão: peça-me o que quiser e eu te darei. Olha isso, o que o Senhor falou em sonho para Salomão. Peça-me o que quiser e eu te darei. Queridos, e é muito lindo, eu quero ler com você aqui nessa ocasião, quando o Senhor faz diz isso para Salomão, ele pede algo muito atípico para o Senhor, muito atípico, muito diferente. Então eu quero fazer a leitura aqui com você do versículo 6 ao 15 de maneira resumida. Eu vou te contar o que Salomão pediu. Olha só, capítulo 3, então, versículo 6. A palavra vai nos dizer que Salomão então respondeu para o Senhor: o Senhor foi muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi. Ele contando aqui, né? Mas ele também obedeceu, foi honesto, foi verdadeiro com o Senhor, né? E o Senhor continuou mostrando realmente a sua grande fidelidade para com ele e a sua bondade. Agora, meu Senhor, eu te peço o seguinte: faça o teu servo reinar. Era ele, Salomão falando, faça o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi. Mas assim, eu sou como um menino, eu não sei. Olha só, ele falou desse jeito para o Senhor: eu sou como um menino pequeno que não sabe andar sozinho. E aqui está o teu servo no meio desse povo escolhido, uma grande nação, tão grande que não se pode contar. Então me ajuda, né? Me ajuda, me dá um coração sábio, um coração compreensivo, né? De modo que eu consiga governar bem o teu povo prudentemente, né? A ponto de discernir entre o que é certo e o que é errado. Pois quem é capaz de julgar tão grande povo? Olha como que Salomão então em sonho falou com o Senhor, queridos, e a palavra vai nos dizer que o Senhor se agradou do pedido de Salomão, né? E por isso o Senhor falou o seguinte: olha, porque você me pediu sabedoria para governar o meu povo, eu não só vou, e não pediu assim só vida longa e riquezas, né, interesses pessoais, desculpa.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar muito mais do que você me pediu, eu vou te dar esse coração sábio, eu vou te dar um coração tão sábio e tão entendido que nunca houve nem nunca haverá alguém sábio igual você, Salomão. E disse mais, também te darei riquezas, também te darei, queridos, disse que daria tudo aqui para ele, né? Ninguém em todo mundo seria tão famoso, inclusive, quanto ele, a palavra vai nos dizer, né? E assim, querido, Salomão acordou do sonho. Mas escuta, você tá pensando que isso aqui ficou só no sonho? Ficou? Não, você vai perceber daqui a pouco que realmente foi pra prática. E o Senhor cumpriu tudo aquilo que estava fazendo na vida que prometeu aqui em sonho na vida de Salomão. Então eu vou te contar. Então, passou esse sonho. Salomão então vai ao monte aqui, no caso, vai a Jerusalém, no tabernáculo, né, ali diante da arca do Senhor, oferece ofertas queimadas e oferta de paz, nessa ocasião aqui, ofertas de comunhão, né? E assim, ofereceu um banquete ali para ele e para todos os seus comandantes, convidou todos eles, fez um banquete ali. Aí deixa eu te contar onde começa na prática que a acontecer aquilo que o Senhor falou com ele em sonho. Você se recorda de uma história de 2 prostitutas que ambas têm um filho, a diferença é de 3 dias de nascido? Você já ouviu essa história? Então eu vou te contar que tá aqui bem no capítulo 3. Então, passado esse tempo onde ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, essas 2 mulheres procuram o rei porque elas precisavam resolver uma discussão ali que havia entre elas. Aí deixa eu te contar o que aconteceu. Ambas chegaram para Salomão e falaram o seguinte: meu senhor, olha só, eu tive um filho, né? Meu filho nasceu, estava tudo bem, estava dando de mamar para ele, dormi com meu filho. A palavra vai nos dizer que bem dessa forma, 3 dias depois, a mulher vai essa outra amiga vai dar luz a um filho também. Só que Senhor, elas contando para Salomão, Senhor, ela durante a madrugada dormiu sobre o seu filho e matou o seu filho. Então o que ela fez? Eu dormindo também, ela foi lá e trocou os filhos. Então eu só percebi pela manhã, quando eu fui dar de mamar para o meu filho, que eu percebi que aquele filho morto não era meu. E agora nós estamos aqui, porque ela disse que o filho vivo é o dela e que o morto é meu, mas não é. E resumindo, queridos, elas chegaram ali diante do rei e começou esse embate. Uma dizendo que o filho vivo era de uma dizendo que o filho morto era da outra, e ficou nesse troca-troca, nessa discussão. Tá, então deixa eu te contar qual foi a atitude sábia de Salomão nessa ocasião aqui. Então Salomão faz o seguinte, pede para que um dos seus servos ali pegue a sua espada e falou o seguinte: não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu acho que a atitude a melhor atitude que podemos tomar aqui vamos partir o menino ao meio, cada um fica com a metade, né? Já que ambas são mães do mesmo filho, então nós vamos partir esse menino na metade, cada um fica com a metade do filho. Queridos, aí a palavra vai nos dizer que a verdadeira mãe disse o quê? Não, de jeito nenhum. Se for para matar o menino, é melhor que você dê a ela. E ali a outra, que não era mãe, faz o quê? É melhor dividir mesmo, porque assim nem eu nem ela fica. Mas ela não era a mãe. Então Salomão teve esse discernimento ali, queridos, essa sabedoria. E ali ele mandou os seus servos entregar o bebê à verdadeira mãe nessa ocasião aqui, né? Então, por causa dessa atitude de Salomão, queridos, a fama correu naquela cidade. A palavra vai nos dizer aqui, queridos, que então o nome de Salomão correu e ele ficou muito famoso ali, muito famoso ali naquela ocasião, né? Então, como é que termina aqui o capítulo 3 aqui? Como é que vai terminar essa história? Terminou desse jeito. Então, Salomão bem famoso por conta dessa ocasião aqui, dele ter feito um bom julgamento, vamos pensar assim, né? Dele ter sido sábio diante dessa decisão ali. Então, a palavra vai nos dizer assim, terminando já. A notícia da decisão do rei se espalhou depressa, né, por todo o país. Todas as pessoas ficaram admiradas e passaram a respeitá-lo, porque reconheceram tamanha sabedoria que Deus tinha dado a Salomão para fazer justiça. Olha que lindo. Então assim terminamos capítulo 3. Vamos pro 4? Já vamos finalizar. É 4 e 5, que é bem pequenininho, e já acabamos o nosso devocional de hoje. Ok, vamos lá. Capítulo 4. No capítulo 4, então, o que está acontecendo aqui? Salomão, então, já está tudo bem, já está com essa fama aí, já está reinando, tudo certo. Então, no capítulo 4, ele começa a dividir e começar a dar atribuições, queridos, ali, acerca das funções, de como deveria ser a administração de tudo. Então, vai nos dizer que a palavra que ele, então, separa ali assessores. Ele tinha 9 assessores, queridos. Do versículo 2 ao 6, quando você fizer a leitura, você perceberá que existem os nomes ali desses assessores de Salomão.
Outra coisa também que Salomão tinha 12 administradores distritais. A palavra diz isso, que eram responsáveis, queridos, por trazer o alimento do povo para manter o palácio. Queridos, a despesa era muito grande, porque eram muitas pessoas que moravam nesse palácio, eram muitos servos, eram muitos soldados, eram muitas pessoas que moravam ali, então a despesa era muito grande. O que ficou combinado? Eram 12. Pronto, então cada mês um ia cuidar das despesas, né, e de tudo que o palácio precisasse, de tudo que fosse necessário, eles seriam supridos. A palavra do Senhor vai nos dizer isso, ó. Nessa época, então, Judá e Israel era tão numeroso, ó, só para você ter uma noção, era muita gente. A palavra vai nos dizer que eram tão numerosos quanto a areia da praia. E o rei Salomão governava em tudo, tá, queridos? Em toda a região, do rio Eufrates até a terra dos filisteus, inclusive chegava na fronteira do Egito. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. E que mais? Além de prestar serviços, todos esses povos aqui pagavam impostos. Os impostos já começaram daqui, queridos. E o Senhor me fez lembrar a escolha que o povo fez, porque antigamente não tinha rei, né? O Senhor não havia criado o rei, mas por conta da escolha do povo, né? Nós fizemos menção disso nos livros anteriores. Olha aí, ó. Então eles começaram a pagar impostos, enfim, prestação de serviços, né? Tudo de acordo com o que o rei ordenava aqui. Outra coisa importante também que acontece aqui no capítulo 4, e já vamos finalizar o capítulo 4. Toda a provisão do palácio, como eu disse, era muito grandiosa, né? Então, nessa ocasião aqui, esses administradores, eles mantinham todo o palácio. E detalhe, tá? O rei Salomão, ele tinha muitas cocheiras, né? A palavra vai nos dizer que ele tinha 4.000 cocheiros, queridos. E ele empregava mais de 12.000 homens para cuidar desses carros de guerra. Tô falando para você que era muita gente, muita gente. Então, a pessoa que era responsável para cuidar da alimentação do palácio também era encarregado de trazer toda a provisão para os animais, toda a palha ali, todo o mantimento para os animais. Queridos, esses administradores, eles cuidavam muito bem para que nada faltasse para o rei, nem no palácio, nem em lugar nenhum, tá? A palavra vai nos dizer isso, tá bom? Outra coisa importante, nesse tempo havia paz em Israel, tá? Havia paz, eles não tinham inimigos, nem vizinhos, filisteus, não tinha mais inimigo nenhum. A palavra que vai nos dizer isso, né? Que Deus concedeu a Salomão essa sabedoria muito grande, esse grande entendimento. E assim ele ficou famoso. Então, finalzinho já aqui do capítulo 4, que é o versículo 32 e 34, vai dizer exatamente isso que eu acabei de mencionar para você, ó. Que houve paz, né? E uma coisa importante que você não sabia, que eu quero te contar sobre Salomão. A palavra vai nos dizer que ele foi o autor de 3.000 provérbios, que ele escreveu 1.005 canções, ele era muito estudioso. Salomão era muito estudioso, ele gostava muito de coisas assim relacionadas à natureza, né? Pássaros, serpentes, tudo isso que era relacionado à natureza. E outra coisa também, que a palavra vai nos dizer, os reis de todas as nações ouviram falar da sabedoria de Salomão e sempre enviavam representantes para buscar conselhos dele. Olha que poder. Ai, gente, que poderoso isso. Eu amo a sabedoria. Eu amo a sabedoria que vem de Deus. E aqui, queridos, nós estamos falando do homem que não ouve. A palavra vai nos dizer isso, né? Nós até lemos agora há pouco. Não houve nem nunca haverá um homem tão sábio como Salomão. Então, olha, ele era um estudioso, né? Ele gostava de aprender, ele gostava de escrever provérbios, né? Tá aqui. E ele também escreveu 1.005 canções, queridos. Que coisa linda. Bom, assim terminamos então o capítulo 4. Vamos pro último de hoje do nosso devocional? Capítulo 5. E já vamos finalizar hoje o nosso devocional. Fica firme aí. Olha só. No capítulo 5 vai acontecer algo muito poderoso. Você lembra da construção do palácio que o rei Davi já havia meio que descrito? Ele havia prescrito tudo já como deveria ser. Ele não construiu, mas o seu filho Salomão iria construir. Pois é, aqui no capítulo 5, isso começa a se concretizar. E como é que tudo começa? Começa assim. Irão, que era o rei de Tiro, ele era muito amigo de Davi, a palavra do Senhor vai nos dizer. E nessa ocasião ele mandou representantes para saudar Salomão ali, né? Nessa ocasião. Então, quando os mensageiros chegam para saudá-lo, né? Para saudá-lo mesmo, a palavra diz isso. Salomão envia
uma mensagem para Irão nessa ocasião. E ele fala o seguinte para Irão aqui: olha, você sabe muito bem que o meu pai Davi não pôde construir a casa do Senhor, né? Afinal, ele teve que travar numerosas batalhas. Enfim, não foi possível, né? Mas agora o Senhor, o meu Deus, deu paz a Israel. Lembra que eu falei agora há pouco? Então agora é um tempo bem oportuno, né? Para que nós venhamos fazer isso. Por isso, eu estou com planos, então, de construir a casa do Senhor exatamente como meu pai havia prescrito. Então, eu queria fazer o seguinte, aí ele continua dizendo, né? Eu peço ajuda para o Senhor, que o Senhor possa me ajudar. Por quê? Porque eu sei que não há homens, né? Como vocês aí, sidônios, que cortem madeiras do Líbano como vocês. Não há. Não há. Só vocês fazem esse serviço tão bem. Então, eu estou disposto. Salomão dizendo para ele, eu estou disposto a pagar o preço necessário, né, para que você corte essas madeiras e então comecemos a construção do templo. E a palavra vai nos dizer que ele diz que Irão ficou muito contente com a mensagem de Salomão, né, disse louvado seja Deus, pois Davi deixou realmente um filho sábio aqui, um grande rei para o povo de Israel. Então ele topa, né, queridos, na hora, vai sim, diz para Salomão que iria fazer isso, que recebeu a mensagem, que iria atender ao pedido dele. E que, como forma de pagamento, a única coisa que ele queria era que Salomão, então, pagasse a ele com mantimentos para sua casa. Era isso que ele queria. Então, queridos, Irão cortou quantas madeiras Salomão precisou. A palavra vai nos dizer isso, né? O quanto ele precisou, o quanto ele desejou. Irão cortou, né? Preparou essas madeiras ali, Irão e os seus homens, né, queridos? Que eu estou dizendo, não foi só ele. E que Salomão pagou para ele, queridos, 20 mil tonéis de trigo para o sustento da sua casa e 20 mil tonéis de azeite puro de oliva, né? E a palavra mais uma vez vai nos dizer que o Senhor deu grande sabedoria para Salomão e fez exatamente como havia lhe prometido em sonho, que ia dar para ele uma grande sabedoria, né? E sabe o que Salomão faz aqui também nessa ocasião, já para finalizar? Ele faz um tratado de paz com Irão, né? E aqui finaliza o capítulo 5 falando também de mais homens que Salomão tinha ali servindo ele. Eu fiz uma anotação bem resumida aqui para vocês, só para você entender quantos mil homens estavam ali trabalhando para Salomão nessa ocasião, né, queridos? Mas a sabedoria dele realmente era algo fora do comum. Então aqui vai nos dizer, já no finalzinho mesmo, nos últimos versículos do capítulo 5, que Salomão então tinha um total de 30 mil homens trabalhando em todo Israel ali. Só que fora esses 30 mil, ele tinha mais 70 mil operários, 80 mil cortadores de pedras e 3.300 chefes de turmas que supervisionavam as obras, né, que eram comandadas aos trabalhadores. Então, olha quantas pessoas estavam servindo na construção nessa questão do templo, né? E outra coisa importante é que quem cortava esses blocos de pedras, né, que era para a sustentação ali do templo, tinha que ser pedras assim excelentes. A palavra vai nos dizer que tinha que ser assim de ótima qualidade esses alicerces, sabe, queridos? O Salomão era cuidadoso, né? Ele queria realmente fazer tudo na íntegra, conforme o seu pai, o rei Davi, havia já prescrito. Bênção demais, né? Você tá gostando? Eu espero que você esteja gostando. E amanhã tem mais. Amanhã continua. Então eu encorajo você a vir comigo amanhã, tá bom? Amanhã nós vamos dar continuidade na leitura desse livro. Tem muita coisa para acontecer. Você não pode ficar de fora, tá bom? 2021 será o melhor ano da sua vida. Vem comigo fazer essa realidade se transformar na sua vida, porque quando você conhece a verdade de Deus, você é liberto de toda mentira. E é isso que a palavra de Deus causa. Conhecendo a verdade, sendo liberto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que a palavra nos garante, tá bom? Tchau, tchau, até amanhã e que Deus abençoe a sua vida.